Olá a todos, como vocês estão? Meu nome é Epson Araújo, eu sou psicólogo, mais precisamente psicólogo da abordagem tomista, e eu estou aqui com a minha colega de trabalho, Daniele Pataco. Eu chamo ela de Dani, todo mundo chama ela de Dani. Tudo bem com você, Dani? Tudo Como é que ótimo, você está? graças a Deus, tudo ótimo. Ótimo, que bom, Tudo que bem? bom, Oi, que bom. pessoal. Isso aí, oi pessoal, todo mundo. Então, a gente está aqui, né, explicar para vocês desse projeto de podcast, né? Esse aqui é exatamente o primeiro episódio. Nós decidimos fazer esse podcast e entendemos que ele vai demorar um pouquinho de tempo até chegar, né, aonde a gente quer que a gente almeja chegar, mas toda viagem tem um primeiro passo, né? E nesse primeiro episódio, nós queremos anunciar a vocês que estamos com uma ideia de levar a psicologia atomista a ser mais conhecida, a ser mais entendida, até porque no meio acadêmico há muita dúvida sobre isso, mas também decidimos levar bons conteúdos que estão dentro da própria psicologia atomista aos leigos, ao público leigo. Levar esses conteúdos para que as pessoas possam compreender como é ter a saúde da alma, né? Eu gosto desse termo, saúde da alma, até mais além do que saúde mental. Porque quando a gente fala muito de saúde mental, principalmente nos dias de hoje, ficamos muito ligados somente à mente, assim, como no sentido de pensamento, né? Mas dentro da psicologia atomista ter uma característica muito grande, falar da alma, né? Na sua integralidade, na sua profundeza. Mas nesse primeiro episódio, quero concentrar as energias aqui com vocês, a atenção, para que vocês possam nos conhecer um pouquinho mais. E aí decidi, junto com a Dani, falar, né, nesse primeiro episódio sobre o nosso caminho dentro da psicologia em geral, dentro da faculdade de psicologia, como que a gente chegou até essa decisão, né, de ter um curso de psicologia, e como que a gente foi se encontrando, né, desde o próprio período, os períodos que a faculdade, né, vão passando, como que a gente foi se encontrando. E assim, quero que primeiras damas, né, a Dani fale primeiro sobre isso. Uhum. E você pode falar, né, Dani? Eu realmente não sei como é que foi sua escolha por psicologia. Aí você pode dizer, dentro da sua escolha, né, pela faculdade, pelo curso, até o quanto você foi se descobrindo lá dentro pela psicologia atomista. Como é que foi lá isso, Dani? Eu comecei a pensar em psicologia desde criança, né? Eu olhava situações, minha mãe sempre foi uma pessoa muito caridosa, então ela sempre ajudava as pessoas e eu via muito pessoas com seus, seus problemas, né? Minha mãe ajudando essa questão da mente, da alma também, né? Religiosamente falando também, eu sempre cresci na igreja católica e isso era muito comum na minha família, né? Ajudar as pessoas. E aí eu me interessei pela psicologia desde esse momento. Desde nova, eu falei: "Ah, eu quero ajudar também as pessoas. Quero chegar ao momento de poder ajudar também". E aí, né, cresci com isso e entrei para psicologia. Em um determinado momento, né, quando eu cheguei à vida adulta, entrei para psicologia. E quando eu cheguei lá, não foi exatamente o que eu esperava, primeiro período. Primeiro período era tudo teoria, a gente botava sentava e só estudava teoria, e eram teorias que eu não me interessavam muito, né. A academia ela é Entendi. muito psicanalítica, pelo menos a que eu estudei ela era muito psicanalítica. Então e no começo era também muito progressista, poderia dizer assim, os professores, né. Eu imagino, imagino. Então eu via muitas coisas estranhas acontecendo ali. E eu sempre fui muito E por que você suscetível. vê de estranho, assim? Ah, O que você vê de estranho que pode ser dito aqui, assim, no episódio? sem comprometer ninguém, que eu Sem comprometer ninguém, naquele jeitinho de falar tranquilo, vai. a gente vê os alunos, não estão ali exatamente para estudar, né, a grande parte deles. Eu entrei numa turma, né, não falando mal dos meus colegas, mas eu entrei numa turma que não tinha nenhuma vontade de estudar. Inclusive ela passou foi uma das turmas mais mal faladas da faculdade, né, nesse tempo que eu estudei. E essas pessoas só queriam festa, né, como toda faculdade pública, o começo é sempre assim, elas só queriam festas. E
Isso me espantava um pouco, eu nunca tive esse contato. Eu até gostava, né, de uns showzinhos de rock, algumas coisas assim, mas eu nunca tive contato com festas, essas coisas assim tão exageradas. Entendi. Mas eram boas pessoas, né, pessoas legais. E com isso, eu achei meio estranho nesse ponto, né, que as pessoas não queriam estudar, e aí logo no primeiro período eu já comecei assim a não querer estar com aquela turma. Então eu puxei muita matéria de outros períodos. Comecei a puxar muita matéria. Sério? Aham. Puxar outras matérias foi só fuga, Foi então. minha fuga, Fuga da puxei turma. muita matéria, e aí, de certa forma, no próximo período eu já não era mais do primeiro período, eu já estava praticamente no terceiro período. Então eu já não era mais daquela turma. A partir do segundo período eu parei de fazer aulas com essa turma, né? E essa turma passou do Aham. início ao fim sendo mal falada pelos professores pelo descaso dos alunos e tal. E os professores nem eram tão assim, não. Eram professores Você se festeiros formou um também. semestre antes dessa turma? Perdão, você se formou um semestre antes dessa turma? Na verdade, não, porque eu me formei assim, acabei as aulas um ano antes dessa turma. Mas aí eu fiquei fazendo pesquisa, estágio, né? Continuei com a questão do estágio. E o TCC eu botei um pouquinho mais pra Uhum. frente. Aí eu terminei junto com a turma, né? Mas Entendi. se eu quisesse, eu poderia ter terminado antes, porque as aulas obrigatórias e as eletivas eu terminei um ano antes. E aí Uhum. eu enrolei, né? Entendi. Depois de um tempo. Nem ia mais pra faculdade, só pra pesquisa mesmo. E aí Mas é aí, isso. dentro da faculdade, você. Assim, qual foi o período que você se decidiu pela psicologia atomista? Ou você tinha ideia de uma outra abordagem? Como é que foi essa parte mais teórica, assim? Ah, então, no início eu pensava em. Não tinha nenhuma ideia específica de qual psicologia, mas eu tinha um interesse um pouco aproximado com Jung, desde o início. E sempre tive uma aversão muito Uhum. grande da psicanálise. Né? Não tirava nota ruim em psicanálise, poderia até enganar alguns professores, mas eu nunca gostei de psicanálise em si. Daí, Entendi. o tempo foi passando, né? Tinha um professor junguiano muito famoso lá na faculdade, então eu me aproximei muito dele. Inclusive, foi o meu orientador do TCC. E aí eu fui indo mais pro lado da psicologia junguiana, né? Estudando bastante pelo lado da psicologia junguiana, me aproximei desse professor, fiz estágio com ele. Primeiro estágio eu fiz em psicologia do trabalho, porque eu achava interessante ter um conhecimento aleatório. E aí eu fui na psicologia. É uma questão do futuro mesmo, né? A gente sempre vão ter uma Não, tá carta na certo, tá manga. certo. E É, aí eu é. fui. E ela era psicanalista. Mais engraçado. Mas foi bom. Foi muito bom. Foi uma experiência muito boa. A psicologia do trabalho me ajuda atualmente, né? Na clínica. Porque eu tive muita experiência ali. E aí depois eu fiz esse estágio na psicologia junguiana. E foi aí que eu descobri que eu não queria psicologia junguiana. Como é que foi esse estágio? Tipo assim, você fez a clínica, né? Foi só clínica Atendendo as mesmo. pessoas. Ah, entendi. Né? A psicologia do trabalho foi na prefeitura, né, da cidade. Mas com servidores públicos, né? Mas a Uhum. psicologia junguiana foi clínica normal, de atender o povo mesmo no SPA, né? O Sim, local onde sim. os estudantes atendem. Acho O que você não foi gostando foi, assim, fazer a clínica mesmo com a pessoa ou as supervisões, assim, que você não foi gostando da Então, psicologia analítica de Jung? a clínica mesmo, eu continuava gostando, era interessante para mim. Até passei em vários negócios de psicologia junguiana da doutora Anísia da Silveira. Eu tinha todo um futuro pela frente em psicologia junguiana. Mas eu comecei a não gostar das pessoas que estavam nesse meio, né? Não combinava comigo, eu não me sentia confortável com o tipo de profissional dentro dessa área, né? Não que sejam pessoas ruins, mas eu não me sentia ali, né? Tipo, não é o meu lugar, não sentia que Entendi. ele era o meu lugar e que eu não iria estar sendo uma boa psicóloga através daquela abordagem. Mas eu gostava da Uhum. abordagem, só sentia que não era para mim. E aí eu comecei a me interessar mais pela psicologia, né, da abordagem tomista, através de um colega de turma que tenho conhecido também.
É verdade, deve ser o Christian, O né? Só Christian, pode. ele mesmo. Através dele, eu comecei a me interessar, a conhecer mais sobre a psicologia atomista e fui pesquisar, né? Eu falei, poxa, isso aqui tá legal, isso aqui é para mim. E dá para eu pegar alguns pontos de outras abordagens. Ele tem uma abertura muito boa para isso, para pegar as coisas boas das outras abordagens. E aí eu falei, poxa, isso é comigo. Eu gosto de pegar algumas coisas boas das outras abordagens. E dá para conversar com a psicologia atomista muito bem. E a psicologia da atomista, né, é interessante que, assim como a junguiana, ele não fica só na mente, né? Ele vai um pouquinho além, né? Entra um pouco mais, vai um pouco Sim. mais na questão da alma. E aí isso também me chamou a atenção, já que desde o início eu gostava da psicologia junguiana por conta disso. E na psicologia atomista tinha isso, só que tinha um quê a mais para mim, porque eu me sentia completa lá, né, nessa abordagem. E aí foi quando eu comecei a pesquisar, isso aí eu já tinha feito meu TCC, já tinha terminado, e foi aí que eu comecei a ver que era aquilo ali mesmo que eu queria, né? O TCC foi sobre qual assunto? Terapia assistida com animais. Para Ah, se pessoa. for aquele seu trabalho. Foi. Eu acho que foi aí que a gente se conheceu até, né? Sim, sim. Gente, olha, a gente se conhece já faz alguns anos, tá bom? Quando eu fui pra universidade dela, ela estava fazendo uma apresentação, né, sobre a terapia assistida com animais. Se não me engano, tinha os próprios cavalos envolvidos, né? A ecoterapia, se não me engano. Sim. E foi aí que a gente se conheceu e tal, mas a gente foi se encontrar depois bem, assim, teoricamente e tal, até no trabalho, até bem depois, mas, enfim, continua aí, Dani, a sua resposta. Para contextualizar vocês, né? É. E aí o que aconteceu foi terapia assistida com animais para pessoas em casos de esquizofrenia, né? E aí, Uhum. lembra que eu falei que eu tinha uma proximidade com os trabalhos da doutora Anísia da Silveira? Então, foi a partir Sim, sim. dessa proximidade que eu cheguei à terapia assistida com animais e o meu grande amor por animais, né? Eu gosto muito e isso aí acabou influenciando também. E aí foi durante Você era essa. um pupilo de Jung, né? É, Você era o pupilo de Jung, né? muito pupila É. mesmo, muito pupila. Muito pupilo. Demais. Eu gostava muito, muito mesmo. Ia fazer mestrado, né? Tudo nessa área. Mas quando eu comecei a pesquisar, né, terapia assistida com animais, não botei nada de Jung lá nesse trabalho. Eu queria realmente era mostrar que Uhum. é possível, né, ter outras ferramentas para tratar determinados transtornos. Mas foi escrevendo que eu vi que eu não queria psicologia junguiana, porque eu não quis colocar nada dela no meu. Eu não quis colocar nada dela no meu TCC, nada. Ou seja, eu não me sentia confortável totalmente para colocar. E nesse meio tempo eu fui pesquisando, né, lendo, né, estudando sobre a psicologia atomista e vi, é isso aqui, é isso que eu quero. E aí já terminando a faculdade, quando eu já comecei a trabalhar, a clinicar, eu já era psicologia atomista. Já não tinha nada de Jung, né, exceto a experiência. Tem nada- Sim. Então, assim, a sua escolha pela psicologia atomista foi no nono, 10º período ou foi no 10º período mesmo? A escolha, assim, quando eu comecei a estudar, foi mais ou menos no 7º período, por aí, né? Porque como eu falei, eu adiantei muitas matérias, então eu comecei o estágio antes. Acho que eu comecei o estágio era no 4º período? É, isso, era no 4º período. Uhum. Então aí já no 8º período, por aí, 7º período, quando eu tava acabando o estágio em psicologia do trabalho. Não. Quando tava começando a psicologia analítica, né, que é a psicologia de Jung, foi quando eu comecei a estudar a psicologia atomista. Quando eu tive certeza que era o que eu queria, foi depois de estudar um bom tempo, né? E ter já terminado o TCC e ter terminado a faculdade. Então você ficou estudando psicologia atomista por 2 anos até escolher ou 1 ano e meio? Poderia Você dizer começou. um ano e meio, porque a faculdade ela teve por greve, né? Os períodos eles eram menos. Uhum. Eram menorzinhos, né? Entendi, Um ano entendi. e meio, eu diria um ano e Bom, meio.
Uhum. Bom, muito bacana essa história mesmo. Você. Porque assim, a gente tem a ideia, né? A gente não, perdão. Algumas pessoas de fora têm ideia assim, que é porque a gente é católico, entendeu? Que a gente foi logo na psicologia atomista em si por um refúgio, sabe? Porque, enfim, é uma abordagem, né, baseada num santo religioso, mas ele é filósofo e tal, essas coisas, mas fica aquela coisa, né? Você escolheu por conta disso, né? Mas na verdade, não, assim, entendeu? Realmente eu vejo que é a mesma coisa que aconteceu contigo, porque antes, agora assim, falando do meu caso, assim, né? Antes eu rodei por algumas abordagens até chegar na psicologia atomista, assim. Na metade do meu curso, eu era muito psicanálise, entendeu? Eu estudava bastante. Eu, assim, engoli os textos de Freud mesmo, para depois entender Lacan, sabe? Que eu queria chegar em Lacan e ficar por ele. Fazia grupos de estudos separados e tal, coisa assim, né? Só que quando chegou no meio da faculdade, eu tive contato, né, com teorias assim que me deixaram muito perturbados mesmo, sabe? Assim, filosoficamente muito perturbados, sabe? E aqui eu não vou ter restrições ao dizer, porque eu fico com uma crítica assim aberta, assim, sabe? Mas isso aí é um assunto um pouco mais específico, eu não vou adentrar tanto nisso, Uhum. mas quando eu cheguei a ler teóricos da filosofia da diferença, da esquizoanálise, tipo, Deleuze, Guattari e tal, eu fiquei extremamente assustado, entendeu? Falei assim, cara, isso aqui é muito doido, entendeu? E isso estava no quinto período, então eu tive uma grande crise dentro desse período, assim. É, embora eu tenha realmente disposto a entender, assim, botei meu coração a entender as esquizoanálise, eu fazia encontros assim fora da faculdade com outros professores sobre esquizoanálise e tal, mas aquilo ali eu entendia aquilo ali que passava e eu ficava assim, gente, isso aqui não tem muito de psicologia em si. Você tem uma leitura social de um viés, e aí você tenta jogar isso para que seria legal para as pessoas fazerem, entendeu? É claro que seria até um desrespeito dizer que é somente isso, porque tem muito mais coisa para além. Só que essa é a impressão que ficou, assim, é aquela impressão bem geral, sabe? Não estou dizendo que a esquizoanálise é isso, mas é algo super contextualizado, entendeu? E aí, nesse contexto, vai dizer que a sociedade ela está depreciada por conta do capitalismo, essas coisas, e você já vê que não é uma leitura metafísica da coisa, você não dá muita abertura para a alma, enfim, Hum. você faz uma leitura social para a É coisa, né? bem contemporâneo, né? Né? Bem contemporânea, entendeu? Aí eu falei assim, cara, eu não quero entrar nesse tipo de coisa. E aí, assim, foi até um dos porquês que eu decidi fazer a faculdade de enfermagem. Porque eu fiquei tão noiado com essa questão de estar assim, não estudando bem o ser humano, entendeu? Que eu quis assim, pô, quero fazer alguma coisa, algum curso que eu pudesse estudar a biologia do ser humano, assim, entendeu? E aí eu fiz o Enem, eu passei para enfermagem, eu entrei, né? Ainda tô para terminar. E aí eu me sentia melhor porque eu estava estudando algo sobre o ser humano para cuidar do corpo dele. Enquanto nesse momento na faculdade de psicologia, assim, não estava me agradando de um modo geral, entendeu? Eram assuntos assim muito jogados assim, questão de sociedade, problemas de sociedade e qual é o papel do psicólogo nisso. Mas ok, a gente tem que entender o nosso papel dentro do problema da sociedade. Só que existem algumas coisas que devam acontecer antes para o psicólogo entender que é a natureza do ser humano. Então, é, e assim, eram poucos estudantes que tinham esse zelo de entender primeiro o ser humano, sua estrutura e tal, coisa assim. Tanto que as matérias menos brilhosas, pelo menos que eu vi assim, para os alunos, só pegavam um ou outro,
eram matérias tipo neuropsicologia, processos psicológicos básicos, que você pelo menos vê um pouco mais da estrutura. E olha que ainda é uma estrutura muito de sentido ainda, sabe? Ainda bem distante do que a psicologia atomista vai pegar. Mas e a maioria dos alunos ficavam assim, abrilhantados por discussões assim, super maneiras, que a sociedade está ruim e a gente tem que fazer alguma coisa, entendeu? Mas aí eu não me sentia contemplado por conta disso. Dentro E da aí, neurociência, neuropsicologia, que eles se sentiam encantados na sua faculdade. algum só, entendeu? Uhum. Tipo assim, é aquela coisa que pega um ou pega outro e pega pra valer, entendeu? Mas Assim. assim, 80% dos estudantes, né, não se levavam muito por isso, entendeu? Gostavam mais de aulas, entendeu? De assuntos que fossem mais desconstruidores, para dizer uma palavra bem do termo que essas abordagens gostam, né? Dentro da Sim. psicologia social, da esquizoanálise e tal, desconstruir, né? Primeiro período da Então, assim, faculdade já vem falando assim, vamos desconstruir vocês. Foi assim que começou a minha. a minha começou um pouco mais zelosa nesse aspecto, entendeu? Mas, assim, no segundo período já tinha bastante discurso assim, sabe? A minha já foi um pouco mais diferente do que a sua, mas é bem no início que isso acontece mesmo, né? Sim. É lógico que era a única coisa que falavam pra gente se desconstruir eram dos nossos conceitos sobre a psicologia. Aí tudo bem. Às vezes a gente tinha um entendimento errado sobre o que era psicologia. Eu também tinha, eu achava que psicologia era assim, era uma coisa só, entendeu? Eu fui vendo que tinham várias abordagens. Os teóricos, por mais que os professores falavam assim, não briguem, sejam respeitosos, os teóricos mesmo brigavam entre si, às vezes mandavam uma carta dizendo que você tá errado, você não sabe de nada, essas coisas assim, sabe? Vi que tinha muita briga, entendeu, entre os próprios teóricos, e assim, a gente tinha que se encontrar lá dentro, sabe? Isso era uma coisa que eu não esperava, sabe? Eu gostei da psicologia porque quando eu fiz assim terapia de 2014 a 2015 e depois fiz para valer 2015, 2017, é que ali mudou muito, sabe? Eu saí de quadros assim psicopatológicos interessantes assim no sentido de grave e aquilo me fez muito bem. E aí eu saí de jornalismo, da faculdade de jornalismo, porque tinha um, um jornalismo muito doido, assim, é uma coisa Bem cruel, caótico. sabe? O seu trabalho, ele, assim, você tá lá, eu estagiei, né, numa TV X, e assim, você tinha que até 6 horas, 7 horas da noite bater notícia, e você fica lá buscando desgraça, tal, coisa assim. E aí teve até uma vez que eu liguei para um bombeiro e falou assim, pô, você tá ligando só pra saber coisa ruim, cara, tal. E tipo assim, eu realmente parei pra pensar nisso, sabe? É o tipo de coisa que eu quero. Eu falei que não, entendeu? Aí eu saí e aí eu vi que tinha feito, né, assim, eu olhei na psicologia algo que era o tempo era diferente do que o tempo cruel do jornalismo. Era o tempo do paciente, da pessoa, como foi o meu tempo dentro da terapia que eu fiz, sabe? Eu falei assim, aí eu vou escolher psicologia. Bom, isso é quase um parênteses, né, dentro do que eu tava respondendo. Mas dá Mas pra aí, contextualizar bem, né? Porque são. dá pra Se você for contextualizar bem. ver, né, psicologia e jornalistas acabam sendo meio antagônicos nessa sua história. Sim, sim, acabam sendo antagônicos. É considerado dentro, assim, faculdade de humanas, né? Mas são bem antagônicos, sabe? Por um lado, né, psicologia é considerado humanas também. Sim. Mas assim, aí, depois que eu tive essa preocupação, né, do meu saber, que eu não estava sendo bem tratado, por conta, assim, a gente está falando aqui, né, não é culpa de um curso, é uma questão, assim, o que está dentro da grade, muitas vezes, do Ministério da Educação, entendeu? Que é passado, tem que ser passado para os alunos e tal. Embora alguns professores realmente não ajudam nisso, entendeu? Isso pode até virar assunto para outro episódio. Mas aí depois eu sempre entendi assim, olha, eu gosto mais de abordagens mais filosóficas, entendeu? E aí, nesse gosto por abordagens mais filosóficas, o único a única abordagem que eu poderia atender na clínica, né, na SPA,
era o que a abordagem que o professor seguia, era a abordagem das análises, né, de Martin Heidegger, dentro da fenomenologia. Então, assim, eu atendi por 1 ano e meio, né, dentro da fenomenologia. Eu achei que foi até interessante, sabe? Só que eu vejo que a filosofia dele para num ponto que ele poderia continuar, entendeu? E aí Uhum. ele para porque não gosta de metafísica. E às vezes eu acho que às vezes esse povo tem medo de metafísica porque quando encontra metafísica, encontra verdades, entendeu? E não dá pra ficar fugindo de verdade Se sempre. contradiz também, né? E pois é. E aí. E assim, aí eu fui conversando com o Christian mesmo, né? Esse nosso colega psicólogo também, que eu considero assim como um padrinho da minha profissão, né? Porque ele, assim, eu no primeiro momento eu não acreditava muito, sabe? Que era fazer psicologia atomista, era Uhum. uma coisa um pouco forçada, mas assim, ele até me passou o TCC dele, e eu vou ser muito honesto, até hoje não li 100% do TCC dele. Eu fui ler outras referências dentro da psicologia atomista, mas assim, Mas o eu TCC fui dele é muito bom nesse entendendo. sentido. Vale a pena. É, é, realmente, realmente. E aí eu fui lendo outros materiais da psicologia atomista e falei, que isso, gente? Aqui tá dentro, São Tomás falou coisas aqui, entendeu? Que São Tomás falou coisas aqui que, gente, a psicologia aqui na minha aula, assim, do segundo, terceiro período, falava como se fosse a descoberta do. Assim, o homem foi para além da lua, sabe? Aham. Mas São Tomás já falava sobre isso, entendeu? Exatamente Assim, assim. e São Tomás e Aristóteles também. Só que aí São Tomás aprofundou em mais alguns pontos e tal. Mas somente a questão, assim, por exemplo, dos sentidos internos, sabe? É, na verdade, a faculdade de psicologia, ela é como se fosse a psicologia atomista dividida, entendeu? Porque, assim, você tem os sentidos internos, que São Tomás falava, assim, tal, que seguiu Aristóteles, que aí você vê muito dentro dos processos psicológicos básicos, um pouco também, em alguns sentidos, a neuropsicologia e tal, mas você também tem questões da alma no sentido do campo noético espiritual, assim, né, da espiritualidade, que muito tempo depois Viktor Frankl foi pegando e tal, coisa assim. E a gente até teve uma discussão recente, né, que não foi exatamente tão direta assim como Santo Tomás, às vezes tem alguns pontos incompatíveis, mas assim, você para ver que a psicologia atomista é aquela integralidade do que foi ao longo do tempo, infelizmente se dividindo, e a gente pega nessas disciplinas tudo separado, sabe, dentro da faculdade de psicologia, entendeu? E aí eu fui vendo, por exemplo, a própria terapia cognitivo-comportamental, enfim, tem coisas que dentro da psicologia atomista ela testa e tal, coisa assim, faz muito semelhante, né? Então eu fui vendo que estava tudo muito fragmentado dentro da psicologia, né, moderna e tal, na faculdade, e que dentro da psicologia atomista estava tudo integrado, por cento do que um psicólogo acha que já sabe dentro da modernidade, mas que lá já está escrito, entendeu? 90, 95%, sabe? Então, assim, então eu fui vendo que tinha uma injustiça nisso aí. Eu mesmo já teve uma vez, assim, né, dentro da faculdade, que já estava no 10º período, eu já tinha terminado os estágios, eu já estava ciente do que eu ia fazer, qual abordagem da psicologia seguir. E aí eu teve uma aula, né, de uma professora X e tal, aí ela perguntou, né, a pessoa tá se formando, bacana e tal. E aí eu falei assim, ó, e qual é a sua abordagem que você vai escolher? Ó, a abordagem que eu vou escolher vai ser psicologia atomista, baseada em Tomás de Aquino, né? Aí ela falou, Tomás de Aquino e tal, mas ele não é psicólogo.
entendeu? E nesse meio Uhum. tempo, né, a minha orientadora de TCC, eu falei isso para ela, assim, ela achou, cara, é um pouco de falta de respeito, falta de conhecimento, tal coisa assim, porque, enfim, De ética ele, também, né? obviamente, São Tomás não teve CRP, não teve registro, obviamente, é claro isso. Só que há, há, há um há conhecimentos que vêm desde, né, dos filósofos gregos, que é um discurso sobre a alma, né, que tá lá, assim, é das grandes fontes que muitos outros filósofos foram beber. E aí você pode me questionar assim, né, fazendo uma dúvida. Ah, mas tem como fazer uma abordagem da psicologia só com um filósofo e tal coisa assim, gente. Se você tem fenomenologia, se eu atendia por Martin Heidegger, por Husserl, outros filósofos assim, dentro da existencialismo, né, você tem Sartre e tal, essas coisas assim. Pô, por que São Tomás não pode? Só porque ele é santo, só porque ele é religioso, da Idade Média? Pô, ele falou muito mais do que esses filósofos, Tem entendeu? o próprio Então, Jung, né? assim, Se você for ver a abordagem junguiana, tem muita coisa com religião. Ele tem um livro que fala, né, sobre religião. Então, sim, se realmente. Mas porque o Jung ele já tem nessa visão um pouco mais assim aberta de uma religião, mais né? contemporâneo, Porque não né? seria só mais contemporânea e seria mais aceito, entendeu? Então aí que tá a grande questão, o grande problema, né? Mas é isso, sabe? Foi assim que eu me encontrei assim, dentro é, do ramo da psicologia, da faculdade, assim, né? E provando, né, que não foi assim, fui logo para psicologia atomista por conta de ser conveniente. Bom, então acho que para o primeiro episódio, né, a gente já conseguiu falar bastante, né, sobre introduzindo, né, quem somos nós, assim, né, cada um, como a gente foi chegando dentro da psicologia atomista, né. Eu vou fazer um breve adeus aqui, mas Dani, você quer fazer alguma outra consideração e tal dentro do que a gente falou? Não, acho que foi um bom término aí. A gente falou até, já deu uma introduzida bem pequenininha, né, sobre o que é a psicologia atomista e comparou com algumas outras abordagens. Tá muito bom por hora. Tá muito bom por hora, então a gente nos próximos episódios a gente vai falar, né, sobre a psicologia atomista em si, né? E a gente também quer dividir os assuntos, né? Levar um pouco uns quadros mais relacionados ao meio acadêmico, para psicólogos e estudantes, mas também, né, levar esse conteúdo, assim como eu falei lá no início, né, para que os leigos, aqueles que não têm interesse em fazer faculdade de psicologia, ou não conhecem muito bem, uns conteúdos bem mastigados, né, para que a psicologia atomista seja algo mais do cotidiano, né? Que você já está fazendo e nem perceba que dentro da psicologia atomista já você tem base para poder melhorar a saúde da alma, enfim. Bom, obrigado a todos e aqui eu encerro o episódio. Tchau, Dani, até a próxima, Tá, até a ok? próxima.